Vamos que vamos, vamos que vamos, que essa OAB é nossa, a vermelhinha na nossa mão, eu não tenho dúvida disso. Ai, 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 ai. É isso, meu povo. Deixa eu aqui abrir aqui rapidamente. Espera aí. O link da correção, eu botei aqui, gente, no grupo. Pronto. Espera aí. Vamos que vamos, vamos que vamos, meus amores. Eu estou tentando ligar aqui o YouTube, viu? E a cadeira aqui também. Deu para ficar lá para baixo. Olha só, as pessoas que estão assistindo hoje, que não são meus alunos, não sabem que eu sou maluquinha, né? Enfim, cadê? Enfim, vai ficar assim mesmo. Fazer o quê? Então, meus amores, deixa eu ver aqui. Quem é que está comigo? Vamos ver quem é que está comigo. Quero todo mundo junto aqui, né? Para que a gente possa garantir a aprovação nesta prova. Agora vai começar, ó, aqui, o povo aqui comigo. Deixa eu ver quem é que está comigo, gente. A Rociane. Oi, meu amor. Tudo bem, minha linda? Estou tão feliz, Gil, que eu tomei a vacina hoje. Deixa eu tirar esse som daqui. Que eu tomei a vacina hoje. A Gabriele Toledo. Oi, Gabi, minha querida. Leandro, Laísa. Liliane, Fabrício, Davidson, Driele. Olha só o povo todo aqui. Rosário, Viviane, Fernando. É isso, meus amores. Então, vamos que vamos. Vamos esperar o povo entrar um pouquinho, porque o YouTube costuma informar as pessoas, né? Mas, de qualquer forma, a Amandinha pediu, achou melhor a gente fazer por aqui. Vamos recapitular qual é a nossa intenção de hoje. Essa é efetivamente a nossa primeira oficina, porque nós já tivemos outras oficinas anteriores com o pessoal da repescagem. E teremos várias oficinas depois da prova do dia 13, né? Então, dia 13 temos a prova da primeira fase. Depois do dia 13, nós vamos engatar aí num ritmo bem mais quente, né? Bem mais caloroso em termos de oficinas e tudo mais. Porque treinar é fundamental, né? Então, nós vamos treinar a questão, a gente vai treinar a peça, a gente vai fazer muita coisa. E as oficinas, elas são para isso, elas são para que a gente treine, para que eu faça as questões com vocês, para que eu faça as peças com vocês, para que vocês entendam como é que você deve raciocinar na hora de elaborar a peça prático-profissional, né? E aí nós já tivemos algumas oficinas anteriores, eu vou até resgatar hoje alguém que entrou depois no grupo. Oi, Luciana, minha querida, Simone, Leidiane, Viviane. Então, quem entrou mais recentemente no curso, não está achando lá o link, porque, na verdade, as oficinas da repescagem, eu fui fazendo através do YouTube, né, aqui no canal, e coloquei o link no WhatsApp. Então, quem entrou depois, talvez não esteja acessando esses links. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todos eles agora à noite, depois da nossa aula, lá na nossa plataforma do Hotmart, tá? Tudo direitinho, bonitinho, para vocês acessarem as outras oficinas anteriores. Mas as oficinas que a gente fez até aqui, elas são diferentes daquelas que estão começando hoje, tá? Por quê? Porque as oficinas que nós trabalhamos até então, elas tinham muita função de, assim, fazer o pessoal que está na repescagem, que é uma repescagem lá, né, de trás, assim, antes do pacote anticrime, se familiarizar com o pacote anticrime. Agora, a gente vai começar um modelo novo de oficina, né? Agora, de fato, efetivamente, a gente começa a fazer o que eu pretendo, para que servem essas oficinas? As oficinas são para mostrar o como fazer, né? E aí, para aqueles que estão, meu amor, a Luciana está dizendo ali que eu, como sempre, estou linda, eu dei uma palestra ainda há pouco, e aí deixa eu avisar logo a vocês, a minha internet hoje, eu não sei o que é, ela está muito instável, mas ela cai e volta de imediato, tá? Não é nem a luz que está caindo, não, é a internet mesmo, ela cai e volta. No meio da minha palestra, eu tinha 15 minutos para falar, vocês acreditam que a internet caiu? Cara, olha só, ela já tinha caído umas 3 vezes enquanto eu estava na sala de espera.
Mas aí abriu, eu falei assim, olha, são só 15 minutos, são só 15 minutos, não vai dar problema, não vai dar problema. E deu problema. Aí caiu, mas ela cai, apaga o que estava pelo Zoom, apagou o Zoom e abriu de novo. Aqui vai ser só, eu não vou nem, vocês vão me ver travada, mas quando voltar, volta bem, tá bom? Então está coisa. E aí por isso eu estou assim arrumadinha para, está muito frio, tem que ter um echarpezinho, uma coisinha mais quentinha, né? E esse negocinho vermelho é bonitinho, né? Foi a avó do meu marido que fez para mim. Ai, meu Deus do céu, fazendo propaganda do crochê e tricô dos outros. E aí, mas já falecida. Então, voltando, então eu guardo com muito carinho, porque a gente tem que ter muito carinho, né? Pelas coisas que dão pra gente. Então, vamos nós. Situação. Então, essa oficina agora, ela já começa dentro da ideia da estruturação das peças, dentro da ideia do que você tem que perceber nas questões de importante para responder essas questões. Então, a oficina, ela tem um viés totalmente prático. E aí, veja, uma parte de vocês que está aqui comigo está assistindo esse vídeo estando matriculado no nosso curso, né? E eu mais cedo conversei no grupo com vocês, lá no nosso grupo do WhatsApp, de que eu ia colocar essa oficina, ela aberta para o público, porque eu quero que as pessoas conheçam o trabalho, conheçam como é o nosso curso e tudo mais. E como nós estamos na semana da inscrição, na repescagem, reparem, essa aula está sendo transmitida, gravada ao vivo, no dia 27 de maio. Hoje foram abertas as inscrições da repescagem. Então, o que você tem que fazer? Só relembrando, para que você não se confunda, para que você não tenha dificuldade nenhuma nesse processo, né? Então, a primeira coisa existem as pessoas que foram fazer a prova do 31º exame e que não foram aprovadas. Essas pessoas têm que fazer a inscrição na repescagem e temos que ter atenção com o boleto. Olha só, gente, todo mundo fala assim, poxa, você fala tanto da história do boleto, você quer dar dinheiro para a OAB? Não é isso. É porque eu já vi muito sofrimento de aluno que esqueceu de pagar o boleto na data. Aquilo do eu estou fazendo a inscrição hoje, imprimi o boleto, mas eu estou sem dinheiro. Hipernatural. Quem é que não está? Bom, até tem pessoas que não estão, né? Que não estão sem dinheiro, mas aqui a maioria vai estar sem dinheiro. Então, estou sem dinheiro, não tenho como pagar hoje, mas pelo amor de Deus, não se esqueça de pagar e pagar com antecedência, o quanto antes, para não correr o risco de no dia da semana, lá na semana que é divulgada, sala, os locais de prova, etc. e tal, você descobrir que você não pagou o boleto. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Tá? Então, a gente tem aí uma semana de inscrição na repescagem, do dia 27 ao dia 3. Então, nessa semaninha, eu vou disponibilizar aqui nesse canal do YouTube, que é o canal do Penal com Elas Oficial, algumas aulas nossas da segunda fase. E o material vai ser sempre disponibilizado através de um link, no formuláriozinho que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Então, o material dessa aula de hoje também está lá. Agora, quem já é meu aluno, já recebeu esse material com antecedência, certo? E aí eu espero que vocês tenham tentado fazer a questão. Porque a finalidade aqui hoje é a gente corrigir uma questão que já havia sido proposta. Tudo bem? Então, a ideia é mostrar a você o que você tem que prestar atenção, o que você tem que ter em termos de análise, aquilo que eu chamo de anamnese. O que é a anamnese? Então, vamos começar a trabalhar efetivamente, explicando para vocês como é que isso vai funcionar, tá? Quem estava comigo na repescagem, quem estava comigo no curso anterior e que agora está na repescagem, provavelmente já me viu falando isso. Mesmo assim, é importante a gente ver de novo, a gente fazer de novo, a gente começar de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente não fez o curso antes. Vamos fazer de conta que a gente não se preparou para o OAB ainda. É como se a gente estivesse aprendendo agora, tá? Então, vamos partir do zero para a gente, enfim, acertar o passo aí, né? E garantir a nossa aprovação agora no 32º exame de ordem. Então, eu ia dizendo, então, quem foi fazer a prova, antes de eu entrar, eu estava falando um assunto, mudei para outro. Quem foi fazer a prova e não passou, tem que pagar, fazer a inscrição e pagar. Ah, não, Ana,
por causa da Covid, eu não fui fazer a prova do 31º, que era facultativa. Eu podia, então a OAB franqueou que eu não fizesse a prova. Maravilha! Tranquilo. Então, nesse caso, você tem que prestar atenção lá no site da FGV, se o seu nome está na lista dos automaticamente inscritos. Se a sua inscrição automática estiver ok, então você não precisa fazer a inscrição nem pagar nada. Ficou claro? Então, não confundam uma coisa com a outra. Então, ponto número 1, prazo da repescagem, de hoje até o dia 3, não se esqueçam. Então, eu vou fazer uma pergunta. Se começou hoje e vai até o dia 3, por que você vai deixar para o dia 3? Tá? Então, você vai fazer, se não fez ainda, vai fazer amanhã, no máximo no final de semana, tá bom? Bom, ponto agora, voltando cá para nosso material. Então, novamente, para quem já tem o material, maravilha, vamos abrir o material, vamos acompanhar aí o que eu vou explicar agora com o material em mãos. Quem não tem o material, pega aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai para um formuláriozinho que você vai baixar o material ali, tá? Bom, então, vamos nós. A situação é a seguinte. Vamos comparar, né? Nós estamos aí no meio de uma pandemia. Muito bem, vamos comparar a nossa vida sem pandemia, indo ao médico normalmente. Porque com a pandemia, né, até, olha só, as consultas médicas passaram a ser pela internet, atendimento virtual. Eu não consigo entender isso, gente. Olha, se tem um troço que eu não consigo entender, é um atendimento médico virtual. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? O mundo tem que se adaptar. E aí, o que a gente tem? Vamos imaginar aquele médico tradicional da antiga, sabe? Aquele médico. E você vai ao médico e reparem, por mais que esse médico seja um médico muito de tato, muito de te examinar, de saber, porque tem aqueles médicos, né, que olham para você assim, metem ali a mão na sua barriga e falam assim, ih, tá inchado o baço. Enfim, então, tem aqueles médicos que realmente são aqueles médicos que até pedem o exame, mas para confirmar algo que eles já estão sabendo que aconteceu. Mas mesmo os médicos que examinam tudo e tudo mais, antes dele iniciar o exame, antes dele efetivamente, né, começar a te pedir as coisas ou te passar algum tipo de medicamento, esse médico ele vai fazer o que a gente chama de anamnese, quer dizer, os médicos chamam, né? E o que é essa anamnese? A anamnese é o estudo da vida da pessoa. E não é só a vida dela, a saúde dela, as questões físicas que ela apresenta, mas também ele vai procurar um histórico, até mesmo familiar. Já parou para pensar isso? Então, os médicos, quando você vai numa primeira consulta na sua vida com aquele médico, a tendência é que ele pergunte a você um monte de coisas. Ele vai perguntar se seu pai, sua mãe tinham alguma doença, tem algum caso na família, sei lá, de problema circulatório, de problema cardíaco, de diabetes, né, de câncer. Então, ele vai fazer um diagnóstico que inclui um diagnóstico até mesmo familiar, digamos assim, né? Que, se a gente fosse comparar com o direito e com o papel do advogado, repare, se um cliente chega num primeiro momento na minha frente, né, eu, como advogada, vou querer saber tudo da vida desse cliente. Olha só, você tem algum tipo de doença? Porque, olha só, isso pode fazer diferença, gente. Imagine aquele cara que, olha só, nós estamos no meio de uma pandemia, aí o cara vai ser preso ou está preso, a família dele te procura. Eu vou procurar saber, ele tem alguma comorbidade? Porque se tiver alguma comorbidade, não pode estar no presídio, eu tenho que pedir para ele sair, né? E tal. Então, eu tenho que fazer um estudo do caso. E esse estudo do caso, eu estou trazendo da medicina o nome anamnese, entendeu? Então, vamos primeiro fazer uma anamnese do caso. Então, quando a gente pega o enunciado da nossa peça prático-profissional, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa anamnese. Lógico que na hora da prova, você não vai ter uma tabelinha. No material que eu disponibilizei, existem 2 tabelas, ok? A primeira tabela, que seria da anamnese, né? A gente acabou colocando lá no caderno de treino, para quem tem um caderno de treino,
a Juspodium achou melhor botar estruturando a peça 1, estruturando a peça 2. Mas a primeira tabela seria a tabela da anamnese, tá? Então, essa tabela da anamnese, ela, na verdade, você não vai levar ela para a prova. Você, na hora da prova, não vai ter uma tabelinha assim para você fazer. E aí muita gente pergunta, eu vou precisar decorar essa tabelinha para, na hora da prova, no rascunho, colocar essa tabelinha ali? Não, você não vai precisar decorar. Você vai treinar tanto ela agora, você vai usar tanto ela nos casos que você vai começar a fazer, que você vai começar a tentar montar as suas peças prático-profissionais, né? Então, você vai treinar. E aí, o que vai acontecer? Durante esses treinos, você vai criar um condicionamento de tentar enxergar na questão aquilo que é importante. Então, a tabelinha da anamnese, ela serve para isso. Ela serve para te mostrar o que você não pode deixar de ver na questão. Entenderam? Depois de um tempo, você não vai precisar mais usar aquela tabela. Mas ela, num primeiro período, no primeiro momento, nas primeiras vezes que você está começando a trabalhar, que você está começando a treinar essas peças prático-profissionais, a anamnese vai te ajudar. Entenderam? Depois, você já vai estar esperto. Você já vai estar sacando, olha, peraí, qual é o crime mesmo? É ação penal pública ou ação penal privada? Não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Então, você vai pregar esse gancho e vai prestar atenção nessas questões naturalmente. E aí, na hora da prova, você não precisa escrever crime, natureza na ação penal. Não vai precisar ficar escrevendo isso. Porque na hora, você já vai ler lá no enunciado qual é o crime, já vai lá no seu rascunho e bota assim, ó, artigo tal, ação penal pública, né? Rascunho, vai abreviar até. Então, você já vai fazer isso de forma automática. Então, a ideia é criar um condicionamento para você não deixar de observar detalhes no enunciado da sua peça prático-profissional. Maravilha! Todo mundo entendeu, gente? Deixa eu ver, me falem aqui, eu preciso que vocês respondam. Ap, tá ok, estou entendendo tudo. Deu para pegar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Depois que a gente faz a anamnese, depois que a gente analisa, né, o caso, aí vem um segundo momento. E que segundo momento é esse? É um momento em que você já vai ter a capacidade de avaliar qual é a peça prático-profissional cabível, né? Quais são os argumentos preliminares e de mérito que têm que ser suscitados nessa peça, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu elaborei uma peça prático-profissional, elaborei um caso para a gente fazer uma peça, que é uma peça que a gente tem conversado nas aulas anteriores. Especificamente, a minha preocupação ali foi com uma revogação da prisão preventiva. Então, já estou te dando qual era a peça no caso concreto. Então, o que eu quero ali é uma revogação da preventiva. Mas o que eu tinha que observar no enunciado que talvez eu não tenha observado, né? Então, a nossa ideia é pegar esse enunciado agora, vamos ler comigo, vamos preencher as tabelinhas da anamnese, tá? E depois, a gente, tendo tempo, faz hoje ainda, eu vou escrever com você essa peça. Se não der para fazer hoje, não tem problema, a gente vai fazer na terça-feira que vem, tá? Mas, de toda forma, a gente vai partir desde a anamnese até a estruturação das ideias. Ficou claro? Então, é isso que eu quero que vocês façam comigo hoje, tá bom? Então, vamos chegar até a estrutura das ideias no mínimo, tá? Ah, não deu, eu consegui estruturar. Bom, aí depois a gente vê se a gente faz no domingo, se a gente faz na terça. Eu não posso amanhã, não posso sábado, até posso sábado, mas sábado eu vou dar aula de 8 da manhã às 6 da tarde. Eu vou estar morta. Mas a gente pode fazer, se não der para fazer hoje, a gente faz domingo ou terça-feira que vem, tá bom? Mas minha ideia agora é que a gente toda semana tenha uma oficina, pelo menos, tá bom? Então, vamos lá. Então, situação agora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Então, tá aqui, olha só, nós estamos numa oficina, né? Esse é o nosso Treinando Peças número 1. Lembrando que este Treinando Peças está aberto aqui no YouTube, mas os demais não estarão, tá?
Os demais são exclusivos do nosso curso. Então, na próxima semana, nós já vamos ter uma outra peça para a gente elaborar, também inédita, tá? Tipo essas, tá bom? Tipo essa que eu fiz agora. Então, vamos lá, vamos olhar a nossa peça prático-profissional. Mas antes de olhar a peça, eu vou te mostrar um detalhe. Vamos passar lá para frente, na tabelinha da anamnese, que é o estruturando a peça 1 lá no caderno de prova do caderno de treino, tá? Para quem tem o caderno de treino. Vamos prestar atenção aqui. Minha primeira pergunta, lá na minha tabelinha da anamnese, é qual o crime? Em seguida, vem assim, qual a natureza da ação penal desse delito? Então, reparem que eu já passei para você uma deixa, né? Porque eu já disse aqui que essa peça que eu bolei, que eu preparei, esse enunciado, diz respeito a uma revogação da preventiva. Eu vou mostrar a vocês por que é uma revogação da preventiva. Mas eu fiz de propósito em razão do que nós havíamos combinado no curso. Bom, só que, num primeiro momento, você pensa assim, poxa, numa revogação da preventiva, por que eu preciso saber qual é o crime? Numa revogação da preventiva, por que eu preciso saber qual é a natureza da ação penal? Tá? Então, vamos lá, vamos te dar um exemplo aqui, uma hipótese, tá bom? Quando a gente pensa nas peças de liberdade, e incluem-se dentre as peças de liberdade o relaxamento de prisão, a liberdade provisória e a revogação da prisão preventiva, não é verdade? Para eu saber se a prisão é legal ou ilegal, eu tenho que observar determinados critérios. Então, vamos imaginar que a minha prisão fosse uma prisão em flagrante, ok? Interessa, no caso de uma prisão em flagrante, saber qual é o crime? Lógico que interessa. Para eu verificar a legalidade ou a ilegalidade da prisão, é evidente. E por que interessa? Interessa porque, vamos imaginar que seja uma prisão em flagrante num crime de homicídio culposo de trânsito no qual o indivíduo prestou socorro. Então, o flagrante é ilegal. Entenderam? Então, reparem, o crime, ele pode definir se o flagrante é legal ou ilegal, né? Vamos imaginar que fosse uma hipótese de um crime habitual. Um crime habitual não admite prisão em flagrante, então já estaria ali configurada a hipótese da ilegalidade, né? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Vamos imaginar que seja um crime que, olha só, não é um crime no qual é vedada a prisão em flagrante é possível. Mas esse crime é um crime de ação penal pública condicionada, ou é um crime de ação penal privada e a vítima nem foi na delegacia. Repare que, nesse caso, é a natureza da ação penal que vai implicar na legalidade ou ilegalidade da prisão. Todo mundo entendeu? Então, às vezes, a gente pensa, para que saber isso numa peça de liberdade? Interessa o crime? Lógico que interessa. Porque tem crime que não admite prisão em flagrante. Se fosse um crime culposo, não admitiria prisão preventiva. E aí não seria hipótese de revogação da preventiva, seria hipótese de relaxamento. Entenderam? Então, a nossa peça prático-profissional, ela pode ser intimamente influenciada pelo crime, pela natureza da ação penal, ainda que seja uma peça de liberdade. E se fosse uma peça do procedimento, é lógico que o crime interessava, porque dependendo do procedimento, eu vou ter peças específicas para aquele procedimento. Então, quando a gente olha essa tabelinha da anamnese, por mais que a tabela que a gente tenha colocado, né, geralmente seja uma tabela completa para alcançar todas as hipóteses, é júri, não sei o quê, né? Já tem sentença, não tem sentença? Lógico que aqui no nosso exemplo isso não era pertinente. Então, eu não vou precisar observar, entendeu? Só que na hora da prova, você não sabe. Eu aqui já estou dizendo para você, é uma revogação da preventiva. Eu avisei antes, olha, eu vou trabalhar com vocês, essa primeira peça vai ser uma revogação da preventiva, porque eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Beleza. E aí vem o nosso problema. O nosso problema é que na hora da prova, eu não vou estar lá soprando no teu ouvido, eu não vou dizer a você que peça é, e você vai precisar descobrir que peça é sozinho. Então, o procedimento vai interessar, a natureza da ação penal vai interessar, tudo isso vai interessar.
E aí eu quero que você tenha atenção e esteja treinado para prestar atenção em tudo isso dentro do enunciado, ok? Beleza, gente? Tranquilo? Bom, para mim está funcionando. Alguém responde, me digam aí, está travando ou tá normal? O Leandro postou aqui agora. Professor, eu tinha colocado revogação da preventiva. Não, não é memoriais, é revogação da preventiva. Fique tranquilo. E eu vou mostrar por que é revogação da preventiva e não memoriais. Essa foi uma das pegadinhas que eu coloquei no enunciado, tá? Deu para me ouvir, gente? Aqui para mim está transmitindo bem. A Rociane disse que travou. Tá tranquilo? Rociane, você está me vendo, tá me ouvindo aí tranquilo? Beleza, maravilha, maravilha. Então, foi a dela lá que deu uma travadinha, né? Ótimo. Então, vamos nós. Entendido, então, Leandro? Olha só, é revogação da preventiva mesmo, certo? Não é memoriais, não. E é esse tipo de cuidado que eu preciso que vocês tenham. Esse tipo de pegadinha que, às vezes, aparece na prova. Aí o aluno vê uma palavra e acha que aquela palavra obrigatoriamente leva a uma peça prático-profissional. Por isso que eu não gosto, quando eu falo assim nas aulas de resposta, a palavrinha mágica é citação. O problema é que, se eu digo para você que você só tem que procurar a palavra citação, a questão pode dizer que teve a citação e continuar falando outra coisa, e aí você vinculou na palavra citação e erra na prova, entende? Por isso que eu faço as 4 perguntas na hora da resposta à acusação. Então, quais são as 4 perguntinhas na resposta à acusação? A denúncia foi oferecida? Sim ou não? Sim. Já houve a instrução probatória? O réu foi citado? Sim ou não? Sim. Já houve a instrução probatória? E para essa pergunta a resposta tem que ser não, né? Então, existem determinadas perguntas que a gente tem que ter atenção na hora do enunciado da peça prático-profissional. Numa situação como essa aqui, e eu cheguei, na hora que eu elaborei o nosso enunciado, eu cheguei a colocar isso escrito lá. E depois eu falei assim, não vou botar não. Eu acho até que na prova da OAB, se a prova tivesse esse enunciado aí, eu acho até que lá no final, a peça, a pergunta ia dizer assim, elabore a peça privativa de liberdade, adequada a buscar a liberdade privativa, não, elabore a peça privativa de advogado, com o objetivo de buscar a liberdade do cliente. Eu acredito que a prova fosse colocar isso. Eu cheguei a escrever. Depois eu falei assim, não vou escrever. Porque eu queria que vocês exatamente caíssem na pegadinha. E aí a Adriele colocou ali muito bem colocado. A audiência de instrução e julgamento foi suspensa. Então, houve a audiência de instrução e julgamento em seu início, mas a instrução criminal não foi concluída. Os memoriais, eles só são apresentados quando ocorrer a conclusão da instrução probatória. E agora que vocês fizeram essa pergunta, e eu acabei de dizer isso que eu falei aqui, tá? Me caiu aqui uma ideia, porque é assim que as coisas surgem na cabeça da gente, né? Vamos imaginar, veja, então, prestem atenção, para que a peça prático-profissional seja a peça de memoriais, é preciso que a instrução probatória tenha sido concluída e ainda não exista sentença, porque se já existir sentença, é apelação, tá? Então, é preciso que a instrução probatória tenha sido concluída, as partes foram intimadas da audiência, né, do encerramento da instrução, enfim, a audiência de instrução e julgamento foi concluída, as partes saíram intimadas. Pronto, então, nesse caso, a peça é memoriais. Só que o MP primeiro apresenta os memoriais dele, depois a defesa é intimada para apresentar os dela, tá? Mas é preciso que haja instrução probatória e não exista sentença para ser memoriais, ok? Então, a instrução tem que estar encerrada. Mas vamos imaginar que o enunciado, e não é o caso dessa questão, tá bom? Não é. Mas que o enunciado chegasse para você e dissesse assim, olha só,
Teve início a instrução probatória, foram ouvidas as testemunhas A, B e C. O réu foi interrogado e está pendente a chegada nos autos da devolução da carta precatória que foi expedida para ouvir a testemunha João. Então, vou recapitular para você entender. Nessa peça prático-profissional que eu acabei de inventar agora, tá? O que você tem é isso aqui. Uma das testemunhas, ela foi arrolada para ser ouvida numa outra comarca. E foi expedida uma carta precatória para ouvir essa testemunha em outra comarca. Ficou claro? O problema é que o Código de Processo Penal diz, de forma expressa, que quando é expedida uma carta precatória, a expedição da carta precatória não suspende o processo. Ok? Então, é uma testemunha, imagine que seja uma testemunha arrolada pela acusação. O Ministério Público arrolou uma testemunha que mora em outro lugar. Foi expedida a carta precatória para ouvir essa testemunha e a lei diz que, veja, o processo não é suspenso quando a carta precatória foi emitida, foi expedida. E aí a instrução probatória aconteceu, as testemunhas que estavam na mesma comarca do juiz foram ouvidas pelo próprio juiz no processo, o réu foi interrogado e o juiz intimou as partes do final para a apresentação da peça prático-processual cabível. O Ministério Público apresentou os seus memoriais e você, advogado, foi intimado. Ficou claro? Entenderam essa proposta? Bom, numa situação como essa, repare que o juiz ele deu por encerrada a instrução probatória na pendência da devolução da carta precatória. E ele realmente intimou o Ministério Público, o MP apresentou os seus memoriais e a defesa agora foi intimada para apresentar os memoriais dela. Nesse caso, advogado, o que você vai sustentar? Me respondam aí. Me respondam, me respondam. Me respondam. O que vocês acham que você tem que sustentar nesses memoriais? Nesse exemplo que eu acabei de inventar. Estou esperando. E aí, advogado? Estou esperando. Bora? Vai ficar todo mundo mudo? Então, que ninguém responde. Ah, vou ficar muito frustrada. Gente, você ia ter que sustentar a nulidade. Como é que uma testemunha da acusação foi ouvida em outra comarca e as partes não têm a possibilidade, o réu foi interrogado, sem ter a possibilidade de se defender do que essa testemunha disse, e você vai apresentar memoriais sem que a carta precatória tenha sido devolvida? Que isso? Você vai sustentar a nulidade por cerceamento de defesa. Entenderam? Exatamente, nulidade da instrução. Entendeu? Então, é basicamente isso. Gente, olha só, você tem que usar também um pouquinho do seu bom senso, do seu feeling nessa hora. O problema é que vocês têm medo. Medo de falar, medo de enxergar as coisas, de assumir que você enxergou. Exato. O que você tem ali é uma nulidade por cerceamento de defesa. O juiz não podia ter dado por encerrada a instrução e aberto prazo para memoriais, certo? Sem esperar a merda do depoimento da pessoa que está em outra comarca. Ainda mais uma testemunha rolada pela acusação. Ou imagine que não fosse pela acusação, fosse uma testemunha da defesa, mas uma testemunha presencial do fato, por exemplo, que pode fazer aqui uma reviravolta na parada, né? Então, isso não podia, tinha que ser nulidade, tá? Nulidade. Riviane, voltou o áudio ou ele ainda está travado ainda? Deixa eu botar aqui uma perguntinha. Voltou?
Voltou o áudio? Ok, importante. Importante que vocês me digam. Sim ou não? Ai, Deus, delay. Tá bom, então tá ótimo. Entendido? Então, assim, então vocês precisam ter mais segurança nas coisas. Vejam, vocês entenderam o que era, tá? Então, essa é a única hipótese que me parece em que a instrução não estaria encerrada e a hipótese seria de memoriais. São memoriais para sustentar a nulidade, porque o juiz fez isso. Entendeu? Mas fora isso, não, tá? Fora isso, memoriais dependem do encerramento da instrução probatória, ou seja, não tem mais. E não foi o que aconteceu nesse exemplo que eu coloquei na questão. Nesse exemplo da questão, o que nós temos é que a audiência foi suspensa para continuar noutra data, tá? Para continuar numa outra data. Ok? Beleza, gente? Eu tô com um delay enorme, não sei o que é. Mas, enfim, vamos lá. Ai, agora vamos nós. Então, atenção. Vamos ler a peça e vamos começar a fazer a nossa anamnese, tá bom? Então, a hipótese é a seguinte. E aí, gente, o meu conselho para você sempre será o seguinte: na hora da prova, você vai fazer a leitura integral do enunciado e depois vai voltar para reler, ok? Essa é uma forma importante porque é um meio de você já ir analisando. Quando você chegar no final, você vai começar a perceber qual é a peça. E aí, quando você começa a cair a ficha das peças possíveis, a tendência é que você, relendo o enunciado, encontre a confirmação de qual a peça, e não apenas isso, relembre do que, você já sabendo qual é a peça, o que você tem que enxergar de importante no enunciado da questão, tá? Mas enquanto a gente lê, gente, canetinha, rabisca, puxa setinha, escreve, anota, tá? Então, vamos lá. João Frederico, nascido em 17 de junho de 1965, aposentado, foi juntamente com Carlos Alestro de Souza preso em flagrante delito pela prática das condutas incertas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006. Examinando da UAB, o que você tem que fazer agora? Já tem que ir lá no código e descobrir qual é o crime, tá? Então, você vai abrir o artigo 33 da 11.3, vai na lei de drogas, vai abrir o artigo 33, vai descobrir que é tráfico, e o 35 é organização para fins de tráfico. Ficou claro? Então, aqui o que eu tenho é tráfico e organização para tráfico. Muito bem. E aí, gente, né? Na verdade, não é organização, né? Associação. Certo? Associação para fins de tráfico. E aí, presta atenção no que eu vou te dizer agora, gente. Repare que quando eu fiz isso aqui, eu já defini o crime, eu já estou fazendo a anamnese, tá? Então, eu não preciso necessariamente a tabela, mas o importante aqui é o que o Leandro falou, vai lá ler qual é o crime, tá? Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 28 de 2 de 2021, então, reparem que não tem a data do crime, só tem a data da audiência de custódia, né? A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o argumento de garantia da ordem pública, justificando o magistrado sua decisão no fato de que ambos os presos possuíam anotações em sua folha penal e que as condições em que efetuada a prisão, na saída da comunidade, portando 2 quilos de cannabis sativa, além da confissão de Carlos Alestro, que confirmara terem adquirido a droga para fins de comercialização, demonstravam motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar. Ok? Vamos dar um time aqui rapidamente, tá? Pausa para a explicação. Olha só o comentário que foi feito aqui pela,
Deixa eu ver quem foi. Jordânia. A Jordânia botou assim: eu fiz relaxamento de prisão, porque eu entendi que a prisão era ilegal, porque houve conversão de flagrante em preventiva sem requerimento do MP. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde no enunciado da questão está escrito que o MP não requereu a prisão? Jordânia, fala para mim, está escrito no enunciado da questão que o MP não requereu a prisão? Ou você deduziu isso porque a questão não disse? Olha só a diferença. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque na prova da OAB, você não pode inventar o que não está escrito. Se a questão, se o enunciado da questão quisesse que você enxergasse que o MP não requereu a prisão, o enunciado teria dito: o juiz decretou a prisão de ofício. O enunciado teria dito: sem o MP requerer, entendeu? Sem que houvesse representação do delegado ou requerimento do Ministério Público, o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva. Ou ia dizer: o juiz, na audiência de custódia, de ofício, converteu a prisão em flagrante em preventiva. O enunciado não disse isso, foi você que leu o que não estava escrito. Entendeu? Então, eu não sei se, pelo enunciado da questão, eu não sei se teve requerimento do MP ou não. Entende? Então, é isso que a gente precisa, pois é, deduziu porque não disse. E veja, se eles quiserem, se esse fosse um ponto importante que definisse a sua peça prático-profissional, eles colocariam aquilo de forma expressa, entendeu? Então, você não pode enxergar, sabe aquilo que, olha só, juízes julgam com o que está nos autos. Candidato responde questão com o que está na questão, não inventa, ok? E aqui, realmente, eu entendo, e foi outra pegadinha do enunciado, né? Então, o enunciado está feito de propósito para que vocês façam essas coisas, porque a hora de errar é agora. Então, se o enunciado quisesse que você questionasse a legalidade da prisão, ele ia colocar de forma expressa uma ilegalidade. Entendeu? Então, isso não está ali, tá? Então, o que disse foi: o juiz converteu na audiência de custódia, mas o que aconteceu nessa audiência de custódia, se o MP requereu, se o delegado representou, a questão não falou. Então, a pergunta é: pode ter acontecido de não ter sido requerida? Pode. Mas pode ter sido requerida? Também pode aí, então. Então, se você não tem certeza, era porque não era para discutir. Entendeu? Beleza, gente? Ficou claro? Coloquem aí um ok, eu vou continuar falando, enquanto vocês entram com o ok ali, tá? Jordânia, fala para mim aí, se deu para entender o que eu quis mostrar, tá bom? Então, isso é extremamente importante. Então, essa questão, ela está cheia de pegadinhas que eu quero que você enxergue. Por isso que eu falei, talvez valha a pena eu primeiro mostrar a você como é que a gente faz essa pesquisa aqui da anamnese, o que era importante e tal, para depois você até refazer a sua peça. E aí a gente escreve junto no nosso próximo encontro, que pode ser no domingo ou pode ser na terça-feira, tá? Então, voltando para cá, vamos lá. Beleza. Então, agora é o seguinte. Então, veja, eles lá foram presos, o juiz confirmou, né? Ótimo, todo mundo ok, ok. Então, o juiz confirmou, né? Peraí. Cadê? Deixa eu voltar aqui para a gente pegar o gancho. Então, realizada na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Então, repare, se a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, o réu está preso ou o réu está solto? O réu está preso. Qual o título prisional? Ele está preso em flagrante ou ele está preso preventivamente? Ele está preso preventivamente, né? Então, a gente já pode até começar a passar para a nossa tabela, porque já tem umas coisas aqui que já dá para a gente responder, né? Então, olha só, quais foram os crimes? 33 e 35 dá 11, né? 11.343. Beleza. Então, peraí, é tráfico e associação para o tráfico.
É bom colocar assim para você lembrar, entendeu? Porque às vezes, vamos imaginar que não fosse uma peça de revogação da preventiva, que fosse, na verdade, uma peça de memoriais, uma peça que você tivesse que trabalhar o mérito e tudo mais. É bom você colocar o nome do crime, porque quando você coloca o nome do crime, as ideias das teses defensivas aparecem. Ó, no tráfico, meu Deus do céu. Veja, se fosse uma hipótese de denúncia oferecida e tal, talvez não tivesse o laudo de constatação, né, e tal. E a defesa prévia, tinha defesa prévia e tal. Então, às vezes, o nome do crime faz você pensar melhor sobre as teses do que o número, tá? Então, coloque o número e coloque também as teses, tá? Então, natureza da ação penal. Gente, não tenho dúvida. Peraí, nesse caso, eu tenho que é crime de ação penal pública incondicionado. Ok? Fechado. E competência, né? Cuidado, prestem atenção. Existe a anamnese e as teses. Anamnese e as teses. Lógico que quando eu faço a anamnese, eu já começo a minhas teses, as teses como é que ficam e tal. Não é verdade? Não é verdade? E aí vem a questão, peraí, pode acontecer de numa peça prático-profissional, quando você olha qual é o crime, né? Você olha lá o local em que o crime foi praticado e tudo mais, você definir, poxa, a competência para esse crime seria essa. E no fim das contas, a denúncia foi oferecida em outro lugar, em outro foro, em outro juízo, entendeu? Então, pode acontecer do juiz que está processando o caso ser o juiz incompetente? Pode ou não pode? Pode. Nesse caso, olha para cá. Lá na hora de endereçar a nossa peça prático-profissional, quando eu for endereçar a peça, eu vou endereçar a peça pro juiz que citou o réu, pro juiz que intimou a defesa, entendeu? Porque o processo está com ele. Então, na hora que eu endereço a peça, eu endereço para o juiz processante, ainda que ele seja incompetente. E aí, se ele for incompetente, eu vou arguir a incompetência dele numa preliminar. Ficou claro? Então, veja, nessa hora aqui, veja, você não pode endereçar a peça para um juiz que não é o juiz do processo. Ah, não, mas ele não deveria ser o juiz do processo. Ele não deveria, mas ele é, pô. Entendeu? Então, é o que daí que tá. Você vai ter que endereçar para esse juiz que está com o processo está com ele. Está errado? Tá, mas está com ele. Então, você vai endereçar para ele e vai argumentar como tese preliminar a incompetência desse juiz. Ficou claro? Ficou entendido? Porque, olha só, eu endereço a peça para quem eu quero que ela seja entregue. Né? Imagine essa situação, se eu endereçasse a peça para o juiz certo, ela ia chegar num lugar que não tem nem processo, nem nada, esse juiz nem nunca viu esse réu, não sabe quem é e tal. Então, não dá, né? Então, a gente tem que ter essa noção, tá? Então, quando aqui eu estou fazendo a anamnese, eu estou pensando assim, quem seria o juiz certo? Aí, vamos imaginar que eu sei agora quem é o juiz certo seria o tal. Ah, o juiz da comarca tal. Pô, aí você pode ver, mas, pô, tá com o juiz errado. Aí você já faz uma observação, né? Ó, o juízo correto seria esse, mas o juízo que está processando a gente é incompetente. Você já poderia fazer aqui uma conclusãozinha dessa anamnese, como demonstrando, olha, eu tenho que sustentar a incompetência do juízo. Tranquilo? Fechadíssimo? Ok? Vamos voltar para lá. Então, a gente vai voltar para o enunciado. Tá? Então, a gente vai lendo lá. Então, beleza. Então, a decisão, o juiz, na sua decisão, considerou que eles tinham anotações na folha, que as condições em que foi efetuada a prisão, na saída da comunidade, portando 2 quilos de maconha.
Então, a quantidade da droga ele foi levada em consideração, a saída da comunidade, o local em que eles se encontravam, o fato de que o indivíduo confessou na audiência de custódia, certo? De que ele realmente era traficante, de que ele ia vender essa droga. Então, repare que a fundamentação do juiz para essa prisão, ela não está errada. O juiz fundamentou a prisão no caso concreto. Então, eu não posso dizer, ele deu uma fundamentação genérica. Então, eu quis mostrar na questão que ele fundamentou diante dos elementos que ele tinha até aquele momento. Entenderam? Então, ele justificou por que havia garantia da ordem pública. Então, existe fundamentação dessa questão, dessa prisão? Sim, a prisão está fundamentada, tá? Aí, voltando. Então, vamos lá. O réu está preso, né? Então, preso. Réu preso. Prisão preventiva. Ok? Aí vamos nós, né? Que confirmou ter adquirido a droga para vender. Beleza. João Frederico, em seu depoimento na audiência de custódia, afirmou que não conhecia Carlos Alestro, que para complementar a baixa renda da sua aposentadoria, ele é motorista de Uber, uma coisa hoje muito comum, né? E que Carlos Alestro era passageiro, que o pegou na Rua das Margaridas em atendimento ao chamado do aplicativo e que somente soube o destino do passageiro após o embarque deste. Olha só, a argumentação dele é totalmente viável, isso é o que normalmente acontece no Uber, né? Que não sabia que o passageiro era traficante e nem o que ele foi fazer naquele local, mas que lá chegando pediu que o esperasse, que Carlos entrou numa casa e retornou após alguns minutos, que ao saírem da comunidade foram abordados por uma patrulha, ocorrendo a prisão de ambos, que o Frederico, João Frederico, tem passagem pela polícia, porque se envolveu numa briga de bar anos atrás e cumpriu cesta básica. Aqui é cestas básicas, né, gente? Pelo amor de Deus, faltou o S ali, comi o S. Ok? Entendido até aqui, gente? Certo? Então, vamos lá voltar na nossa anamnese. Então, vamos terminar de ler. A denúncia em face dos acusados foi recebida no dia 4/3/2021. Ok? Agora, repare, a gente já começou a perceber que essa questão me traz algumas datas. Então, eu tenho a data de nascimento do tal do cara, eu tenho a data da audiência de custódia e eu tenho o recebimento da denúncia. Questão com data, a gente tem que pensar assim. Pode ser que a idade do cara importe, pode ser que tenha ocorrido prescrição, pode ser, no nosso exemplo aqui, não teve prescrição, foi logo depois, dias depois ele já estava denunciado, né? Então, houve audiência de custódia. A questão não diz para mim quando foi a prisão, mas se ela quisesse que você sustentasse que a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas, a questão teria dito. Se ela não disse, não existe. Ficou claro? Ok? Então, mas a data pode interessar. Repare que, neste caso, vamos olhar de novo a data de nascimento do João Frederico. O João Frederico, gente, ele nasceu em 1965. Ficou claro? 1965. Então, o João Frederico, ele tem 56 anos. Ficou claro? 56? Não, 50 e... Oh, meu Deus do céu. Tá bom, 56, tá? Eu acho até que eu fiz besteira, eu queria ter colocado ele mais velho. Mas o que eu queria com isso? Eu queria que você prestasse atenção no fato de que o João Frederico já tem uma idade avançada, tá? Foi um erro meu. Eu queria ter colocado que ele tinha 65 anos e eu botei 56. Eu queria 65 anos. Eu queria que ele tivesse acima de 60. Por que eu queria que ele tivesse acima de 60? Quero que você perceba que no enunciado da questão, tem uma hora em que eu falo que é a questão do coronavírus, da Covid-19.
Qual é a probabilidade da nossa peça prático-profissional colocar alguma coisa envolvendo a pandemia? Pergunto para você. E você vai me responder, tá? Então, repare, 56, vai fazer 56. Eu queria que ele tivesse mais, eu queria que ele tivesse 65. Foi erro meu, tá? Eu, na hora de calcular, passei um tempão calculando a merda da data, em vez de olhar a minha idade e fazer o cálculo pela minha idade, fiz besteira. Mas o que eu queria? Eu queria que ele tivesse acima de 60 e que você pudesse sustentar que, na verdade, havia risco na manutenção dele na prisão, porque ele era idoso. Entenderam? Ok? Então, eu queria isso, mas diante do fato de eu ter errado a data, mas você pode falar da Covid, da ideia de que, principalmente durante a pandemia, é necessário que se tenha realmente o entendimento de que a prisão tem que ser considerada como última ratio, de que não se justifica manter uma pessoa dentro da carceragem com maior risco de ser contaminado pela Covid-19, entende? Então, eu queria que você tivesse esse argumento também para trabalhar, tá bom? Ok? Então, a gente tem que lembrar que isso é uma possibilidade na hora da nossa prova, de aparecer, olha só, um prefeito que se apropriou de verba federal do SUS. Então, são várias hipóteses relacionadas à pandemia que podem aparecer. Agora, a gente também não pode ir para a prova enxergando o que não está escrito, né? Não é porque eu falei que tem chance que você tem que achar que está na prova. Pode estar e pode não estar, né? Então, por isso que a gente tem que ler muito atentamente cada enunciado, tá bom? Então, voltando. Então, o que acontece aqui, né? Então, tem a audiência de custódia, papapá, complementar a renda, etc. Ele tem uma anotação na folha. A denúncia foi recebida na data tal. Iniciada a instrução probatória, foram anexados aos autos diversos documentos, dentre os quais o comprovante de que João realmente é motorista do Uber e de que ele realmente atendeu o chamado do fulano de tal na data da prisão. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Também demonstrado que ele já cumpriu lá, está extinta a punibilidade, ele não tem antecedentes, ok? Então, ele falou realmente o que aconteceu. Então, a anotação dele na folha não é uma anotação criminal, ele não foi condenado antes por outro crime, ele não chegou sequer a ser processado, ele, na verdade, cumpriu uma transação penal, tá? Tranquilo? O enunciado fala da Covid. Lá na frente, Davidson, eu coloquei de propósito, tá? O argumento da Covid-19, ele não está na lei, tá bom? Você vai sustentar que a prisão é a última ratio e tal, mas se vocês quiserem, eu vou pegar a resolução do CNJ, que não precisa ser citada na prova, número de resolução nem nada. Você pode dizer, prevalece o entendimento, mas eu boto para vocês o texto da resolução do CNJ, que faz a recomendação para se evitar a prisão de idoso, tá? Então, é bem legal, não é um argumento legal isso? Tá? Poderia requerer a prisão domiciliar em razão do risco da Covid-19, tudo isso, tá? Mas eu, de propósito, inseri no enunciado, se você olhar direitinho, tem uma hora que eu falo do coronavírus. E falei propositalmente. Essa é uma das pegadinhas que eu coloquei, tá? Para você, peraí, o coronavírus. Por que o coronavírus está aqui? Pode ser que seja útil, pode ser que não. E aí, em relação ao coronavírus, olha só, um lugar em que estão aglomeradas várias pessoas, uma pessoa com idade avançada, num lugar com aglomeração de pessoas, sem controle sanitário, sem absolutamente nada. Qual é a probabilidade? E aí o CNJ, desde o início da pandemia, ele disse que a recomendação era que as pessoas idosas e com comorbidades não ficassem na carceragem, entendeu? Ok? Tranquilo? Aí vamos voltar. Então, o que me interessa aqui? O que interessa era o seguinte, olha só. Por que o João Frederico foi preso? Ele foi preso porque ele estava junto com o traficante, comprando droga que ia ser comercializada.
Ele alega que ele é apenas o motorista, mas mesmo sendo ele o motorista, ele podia ser até partícipe do crime, se ele soubesse do fato. O fato dele ter alegado isso na audiência de custódia, gente, qualquer um ia alegar. Mas existe uma diferença entre o momento da audiência de custódia e o momento em que nós estamos durante o processo. A diferença é, existe prova que surgiu durante o processo de que realmente ele era motorista de Uber e o tal do Carlos Alberico fez o Carlos Alestro chamou o Uber e era o passageiro. Ou seja, ele, veja, não estava aqui na condição nem de coautor, nem de partícipe. É lógico que esse processo tem que continuar, que a instrução probatória realmente, mas desapareceu, pelo menos num primeiro momento, as justificativas de manutenção dele na custódia cautelar. Então, aquilo que antes autorizou a decretação da prisão, a prova que foi surgindo durante o processo demonstrou não existir. Então, a prisão até foi legalmente decretada, mas não há mais motivo que justifique essa custódia cautelar, motivo pelo qual ela tem que ser revogada. E aí tem duas pegadinhas que eu coloquei, a questão da Covid-19 e o prazo, tá? Presta atenção agora no prazo, tá? Então, também foram anexados aos autos. Então, eu tenho uma série de documentos que demonstram que, olha só, não se justifica mais a prisão desse indivíduo, tá? A FAC dos acusados indicou, em relação a João, apenas anotação no juizado, e a de Carlos, 3 anotações por tráfico de drogas, sendo 2 processos em andamento e 1 com pena integralmente cumprida. Eu não sou advogada do Carlos, eu sou advogada do João Frederico. Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 19 de maio, foi ouvido um dos policiais militares responsáveis pela captura, que informou que João estava na direção do veículo e Carlos no banco de trás do automóvel. Olha só, ainda botei aqui de novo, ó. O policial está confirmando que ele não estava nem no banco da frente, ele estava no banco de trás, os dois estavam de máscara. Por que eu botei isso da máscara, gente? Olha só. Primeiro, para chamar a atenção do coronavírus. Segundo, porque se ele fosse amiguinho do Carlos Alberico, eles não estavam de máscara. Ele estava no banco de trás de máscara, o motorista de Uber no banco da frente de máscara. Entende? Então, isso tudo é prova a demonstrar que, na verdade, ele não é nem coautor nem partícipe, que não existe associação criminosa, e muito menos por parte do Alberico Tráfico. Mas isso é argumento de mérito. O argumento que interessa agora é, olha só, as provas trazidas aos autos demonstram a inexistência de envolvimento do indivíduo na conduta delituosa e, portanto, a prisão dele deve ser revogada. Ficou claro? Ok? Entendido sim ou não? Falem para mim aí se deu para entender, tá? E aí que a mochila não estava nem no banco da frente, estava atrás do banco do motorista, no chão, enfim. Que indagados sobre de quem seria a mochila, ambos negaram a propriedade. Lógico, o Carlos Alberico vai dizer que era dele? Não vai. Por isso que o cara foi preso, entende? Motivo pelo qual deu voz de prisão a ambos. O outro policial militar não foi ouvido porque se encontrou hospitalizado em razão de um acidente de motocicleta, insistindo a acusação e defesa na sua oitiva, motivo pelo qual a audiência foi suspensa, sendo designada a data de 12 de agosto para sua continuidade. E aí, como advogado João Frederico, elabore a peça prático-profissional privativa de advogado adequada à hipótese. Então, repare, aqui, no momento em que diz, olha, a audiência foi suspensa, vai ser designada nova data, eu derrubo a possibilidade dos memoriais. Então, não é resposta, não é memoriais, também não é apelação. Então, o que eu tenho? Uma pessoa que está presa e os motivos da prisão não existem mais. Então, eu vou pedir uma revogação da prisão preventiva. Entendeu? Ok? Repare que não é o momento da resposta. Também não é o momento dos memoriais. E nesse vácuo aqui não tem nenhuma peça. Que peça seria? Tem alguma peça prático-profissional entre a resposta à acusação e os memoriais? Não. Mas eu tenho uma pessoa presa e o motivo da prisão desapareceu. Beleza? Todos entenderam isso? Sim ou não?
Ai, Deus. Ficou boa essa questão, não ficou? No próximo caderno de treino ela entra, viu? Tá linda essa questão. E aí, veja só, mas você não vai precisar dele, você vai passar nessa. E agora, vamos prestar atenção. Olha a parada do prazo. Olha isso. A questão, ela colocou, e isso é muito sutil no enunciado da questão. Mas lembra que na nossa aula, na nossa última oficina, eu expliquei que a prisão preventiva hoje tem que ser reanalisada de 90 em 90 dias e que, provavelmente, se quisessem uma revogação da preventiva, provavelmente a prova ia colocar uma situação em que a gente estivesse perto do vencimento dos 90 dias. Entenderam? Certo? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui, olha só, por ocasião da audiência de custódia realizada na data tal, a prisão em flagrante foi convertida. Que dia que ele teve a prisão em flagrante, a prisão preventiva decretada? 28/2/2021. 28/2/2021. 28/2. 28/3, 30 dias. 28/4, 60 dias. 28/5, 90 dias. Ó, e ali está dizendo que a audiência foi no dia 19. Olha bem, então eu estou na reta ali, ó, na boca do gol da revogação da preventiva. Entendeu? Então está na hora do juiz reanalisar essa prisão. Ainda existe motivo para prisão? Não. Então, gente, vamos revogar aí, né, juiz? Qual é? Agora, o juiz pode fazer de ofício? Ele deve fazer de ofício. Mas se eu sou o advogado do cliente, é lógico que eu vou mostrar serviço, né? E eu vou pedir a revogação. Entendido? Todo mundo entendeu até aqui o que eu quis mostrar, sim ou não? Fechado, gente? Fechado? Fala para mim, vou esperar as respostas, porque eu vou ficar mais feliz e tranquila se vocês disserem que sim. Eu falei com vocês que eu ia dar um jeito de montar uma hipótese que te mostrasse a parada dos 90 dias. Então, eu estou chegando perto dos 90 dias. Por isso que a data está ali, de propósito, tá? Ah, gostaram dessa questão? Ficou boa, né? Eu achei ela muito legal, viu? Ótimo, que bom, viu? Que bom que todo mundo entendeu. Então, agora que a gente já leu nossa peça, já fez as marcações, né? Se fosse na prova, meu conselho, dá uma lida, porque você estaria sozinho, né? Então, vai ler, dá uma lida geral primeiro, volta, e aí depois que você voltar, você vai fazendo as marcações para colocar no seu rascunho aquilo que é importante. O que é importante da gente observar? Então, depois que você tiver treinado para fazer isso, vai ficar automático. Você não vai precisar ficar, como é? Escrevendo crime. Não, você vai colocar direto, 33, 35, papapá, ação penal pública incondicionada, competência. Aí alguém falou assim, eu fiquei na dúvida, mas você não vai errar mais, Rociane. Essa é que é a parada, né? E aí, veja, alguém falou assim, eu fiquei na dúvida da competência. Gente, a competência, quando o enunciado não diz qual é a comarca, né, nada disso, você só coloca vara criminal da comarca XXX, ou tracinho, entendeu? Tá? Ana, pode colocar tracinho? Pode, não vão... mas no edital diz para botar XXX. Então, bota XXX, mas se você colocar tracinho, nunca tive problema com tracinho, viu? Então, qual seria a competência? A competência é vara criminal. Vara criminal. A questão, ela não fala da existência de vara de entorpecentes e a gente já sabe que tem estado que tem estado que não tem. Então, a gente coloca só vara criminal, tá? E a gente não vai colocar também a comarca, porque não tem uma comarca, então fica vara criminal da comarca tal, tá? Só isso, na hora de elaborar a nossa peça, certo? Então, não tem nada demais. Ah, tem uma colocação que eu estou para fazer tem um tempão. O Código de Processo Civil, ele tem um novo CPC, né? Esse novo CPC estipula, eu não sei se eu falei isso em algum momento, ele estipula que não deva haver um endereçamento pessoal.
Mas nunca houve, gente, olha só, nunca houve. Ninguém nunca escreveu excelentíssimo senhor doutor juiz José Maria. As pessoas sempre escreveram excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara da comarca tal. Mas existem alguns profissionais que estão sustentando, alguns professores, que sustentam no processo civil, que agora não se escreve mais excelentíssimo senhor doutor juiz, se escreve juízo ao juízo de direito. Olha só, a gente vai continuar escrevendo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca tal, tá? Não tem problema nenhum. Mas, Anne, se eu colocar ao juízo, também vão ter que aceitar, porque o CPC se aplica subsidiariamente ao CPP. Mas, de qualquer forma, outras pessoas vão dizer que aquela manifestação do CPC é apenas facultativa. Você pode endereçar excelentíssimo senhor doutor juiz ou pode endereçar ao juízo de direito da comarca tal, tá? Eu prefiro que você continue com o tradicional. Tranquilo? Fechado, gente? Isso. Competência vara criminal. Exatamente isso, tá? Então, a gente precisa entender que a gente nunca escreveu o nome do juiz, nunca foi pessoal, sempre foi o juiz, né? Agora, Ana, olha só, eu sei que nessa comarca aqui é juizá, mesmo assim você vai escrever excelentíssimo doutor juiz, porque agora tem que ser impessoal, entendeu? Ou excelentíssimo doutor juiz, ou entre parentezinhos, juizá. Mas na nossa prova não precisa botar, porque isso pode caracterizar a marcação de prova. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca tracinho, tá? Então, é isso. Aí, vamos lá, voltando. Procedimento. Bom, seria o procedimento da lei de drogas, né? Mas aqui não é o caso, não vai interessar. Quem é o meu cliente? O preso. Preso José João Frederico. Ele está preso ou solto? Preso. Aí, prisão preventiva. Ok? Em que fase do procedimento a hipótese encontra? Durante a instrução. Não preciso ser redundante, não preciso dizer se já tem denúncia ou queixa. Lógico que tem. Se eu estou durante a instrução criminal, já tem instrução criminal, lembrando, é a fase de colheita de provas durante o processo, tá? A denúncia ou queixa foi recebida? Sim. O réu já foi citado? Sim. Já ocorreu a instrução? Ainda falta uma parte. Pode botar assim, falta uma parte. Porque aí você já sabe que não é memoriais, entendeu? Não é júri, tá? Não tem sentença, nem o réu foi condenado, não tem recurso, não tem trânsito em julgado. As outras perguntas não interessam, só interessariam se fossem outras peças, né? E aí agora a gente vai bolar a estrutura da nossa peça prático-profissional. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente já sabe que a nossa peça é a revogação da preventiva. Novamente, veja, eu estou no meio da instrução probatória. Quais seriam as provas possíveis ali? Prova inominada, um monte. Como assim, Ana? Podia ser um pedido de colheita de prova, podia ser, entendeu? Durante esse período, essa fase, não na questão, mas nessa fase procedimental, poderia ter várias provas sem nome. Só que a prova, o exame da OAB cobra uma prova nominada. Por que é uma prova nominada? Porque se você errar o nome da peça, você zera, entendeu? Então, na prova da OAB é sempre uma peça que tem nome. Não pode ser um pedido de deferimento de prova, né? Entendido? Beleza, gente? Tranquilo? O povo de civil tem cada uma, né? Ninguém merece. Então, no nosso caso aqui, a única peça possível que a gente vislumbra ali, das peças que têm nome, é a revogação da preventiva, né? Então, revogação da preventiva. Novamente, eu vou insistir, se fosse na prova, provavelmente, lá no finalzinho, né, ó, aqui, ó, quando a prova apresenta isso, como advogado, elabore a peça privativa de advogado, adequada a alcançar, seria assim, provavelmente, a liberdade do cliente. Provavelmente seria assim, entendeu? Mas também poderia não estar, e você teria que definir como a gente fez aqui, certo? Bom, aí vamos lá. Fundamentação legal, revogação da preventiva, 316 do CPP, né?
Posso incluir o 282, parágrafo 5º? Posso, mas o 316 é que é o importante. Agora sim, aqui, na estruturação da peça, quando você vai estruturar a peça, agora, vamos colocar o endereçamento. Quando eu penso em competência, é o endereçamento. Endereçamento. Então, excelentíssimo, né? Aqui você pode até abreviar, se está só na sua tabelinha. Doutor, né? Senhor, doutor, juiz de direito da tracinho vara criminal da comarca tal. Pronto. Endereçou sua peça. Teses preliminares. Não tem preliminar. Aqui não tem preliminar, né? Na peça de revogação da preventiva. Tese principal de mérito. A nossa tese principal aqui é desaparecimento dos motivos da preventiva. Ok? E 316, parágrafo único. Ou seja, provisionalidade das cautelares. Ou seja, a prisão preventiva é rebus sic stantibus, ela dura enquanto durar o estado das coisas, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? O juiz está na hora de reexaminar 90 dias, né? 90 dias, tá? Então, está na hora de eu pedir que a prisão seja revogada. Teses subsidiárias. Ah, nós temos artigo 319 do CPP, medidas cautelares não prisionais, e como muito bem disse, quem foi que falou aqui? Ó, alguém falou da prisão domiciliar, quem foi? Driele. Então, prisão domiciliar, reforço na Covid-19. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? E aí o pedido é de revogação da preventiva. Reparem que as peças de liberdade, gente, são as únicas peças em que o seu pedido é o nome da peça. Olha que legal. Quando eu entro com relaxamento de prisão, qual é o meu pedido? Relaxamento de prisão. Quando eu entro com liberdade provisória, qual é o meu pedido? Liberdade provisória. Quando eu entro com revogação da preventiva, eu peço a revogação da preventiva, né? Então, eu vou pedir a revogação da preventiva. Não posso esquecer do pedido de alvará de soltura. E revogação da preventiva, não, a lei não fala nada, mas não custa colocar oitiva do MP, né? Certo? Ah, não, antes disso, né, gente? Peraí. Revogação da preventiva e aí depois prisão domiciliar, 319, prisão domiciliar. Ficou claro? Aí sim, oitiva do MP e alvará de soltura. Ok? E revogação da preventiva não tem prazo, tá? Então, você não vai colocar data nenhuma. Até porque nem o enunciado nem falou que era para você fazer em último dia do prazo. Até porque revogação da preventiva não tem prazo. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu, gente? Como é que foi aí? O que vocês acharam? Gostaram dessa ideia, dessa peça? Ficou linda essa peça. E agora eu vou querer que vocês elaborem a peça, tá? E a gente vai corrigir essa peça. Então, se vocês quiserem, a gente corrige no domingo ou na terça. Vocês que mandam aí, vocês que são os meus alunos, que vão mandar e a gente, né, direcionar isso, tá? Mas eu quero corrigir ou no domingo ou no mais tardar na terça-feira. Se a gente corrigir no domingo, na terça, eu já vou bolar alguma outra coisa para a gente trabalhar. Talvez uma questão para a gente fazer uma inversão, né? E se vocês quiserem que seja como é que chama? Na terça, a gente deixa para terça. Meu Deus do céu, eu perdi vocês aqui no chat. Que coisa. Foi. Apareceu. Cadê? E aí, eu vou colocar algumas aulas, que são as aulas que vocês já assistiram, disponíveis até o dia 3, para quem estiver assistindo com a gente aqui e que não estiver ainda matriculado no curso, tá? E lembrando que dia 3, aí
que é na verdade a semana do edital, ela encerra. E, gente, vamos lá, vamos acompanhar, ficou uma peça muito bem. Isso, obrigada. Tomara, né? Tomara. Não, eu vou fazer com vocês, Fabrício, eu vou escrever com vocês. Então, pode ser no domingo? Então, vamos fazer no domingo, tá? Então, no domingo a gente faz. E aí, na terça-feira, a gente já tem a nossa aula, a gente corrige essa peça no domingo, dentro do esquema da correção como é, da semana do edital. E na terça-feira, aí nós, né, quem está matriculado no curso, a gente vai fazer a nossa oficina para discutir na terça-feira, então, uma questão de prova. Eu vou variando, tá? E aí eu mando a questão para vocês antes, para vocês estudarem. Beleza, gente? Maravilha? Tranquilo, tranquilo? Sim, fechado? Depois você fala comigo lá, ô Leandro, porque a Claudinha ainda ia subir essas aulas, tá? Domingo pode ser 18 horas, acho que é um horário bom. Não é tarde, não é cedo, quem quiser sair, olha a pandemia, hein? Tá? Domingo, 18 horas, eu acho que é um bom horário. O que vocês acham? Isso, eu também acho, Rosário, eu também acho que agora é reta final, a gente tem que pegar firme, tá? Então, domingo, 18 horas, tá bom assim, gente? 18 horas. Não, não vai errar não, tá entendendo sim. E vai tirar de letra. Nós vamos focar muito em exercícios nesse exame, tá bom? Tá? Que bom, gente. Então, ótimo, domingo, 18 horas, certo? Olha a pandemia, não tá na hora de sair, não. E agora é meter a cara, tá? Então, ótimo, gente. Domingo, 18 horas, a gente tem um bate-ponto aqui, tá? Um beijinho. Tentem, então, agora que já sabem os argumentos, tentem fazer a questão, tá? Vamos redigir a peça, para que no domingo eu corrija a peça com vocês, tá bom? Um beijo, 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 beijo enorme em todo mundo. Boa noite, tá? E bons sonhos. Aprovação. Sonhe com a vermelhinha, tá bom? Beijo.